vão lá, @OttoCRM ou ottocrm.com.br. A gente desenvolveu uma solução aqui com muito investimento. Então, a gente tem hoje, quem passar ali na Unicinos, aqui em Porto Alegre, nosso escritório está ali, são umas 70 pessoas trabalhando nisso. A gente tem hoje mais de 15 mil vendedores de lojas que tem o Otto na mão. Nada mais é do que uma lista de tarefas inteligente, construída a partir de inteligência artificial, que consolida dados do varejo. E aí eu sei para quem o meu vendedor tem que ligar hoje, tem que mandar um WhatsApp, se o cara abandonou o produto no site, se o cara comprou há X meses, se ele tem crédito e não gastou. Todas essas informações que vão fazer o cara vender mais. Isso comprovadamente faz com que a loja aumente o seu faturamento, os vendedores aumentem a sua venda e assim, entra no shopping, vai numa loja no interior, vai na Lebes, vai na Hering, vai na Aramis. São milhares de lojas pelo Brasil que estão usando e o resultado tem sido muito expressivo. E o mais legal é que a gente aumenta a moral desse vendedor. Sim. Que ele enche o peito, ele sabe que a loja está realmente uma plataforma, se importando com ele. Eu cadastro meus clientes? Não, a gente integra direto com as plataformas de gestão. Perfeito. Então o cadastro é feito dentro dos teus sistemas, a gente puxa esses dados e organiza eles de uma maneira inteligente para que todos os dias os vendedores tenham atividade. Porque a gente tem um gap, Everton, que é o seguinte: o vendedor de loja é talvez a maior categoria de trabalhadores do Brasil. Uhum. Eu tenho quase certeza que mas a gente não tem dados para especificar. Então, depois dos trabalhadores domésticos e dona de casa, provavelmente é o vendedor de loja. Só que a gente tem um problema. Quase 40% do tempo do vendedor de loja é ocioso. Uhum. Então, o cara tem que estar fazendo outras coisas. Ele vai lá, limpa a loja, passa um pano no balcão. Eu fiquei viciado em Vidrex, de tanto que eu passava pano no balcão lá. Balcão de vidro. Você começou em loja, exatamente. Né? E aí, o que acontece? Se a gente não aumentar a produtividade, a gente não vai conseguir ter mais rentabilidade. O Brasil só avança economicamente se ele aumenta a produtividade. Uhum. Como é que aumenta a produtividade se a minha principal categoria de profissionais, em volume de pessoas, tem 40% do tempo ocioso? Tem que resolver esse problema. Uhum. Como é que a gente resolveu? Dando informação na mão do vendedor. Quando o vendedor não está atendendo, ele está vendendo usando o celular que está na mão dele. E ele está vendendo para quem? Para quem já é cliente, para quem já tem um relacionamento, para quem está engajado com a marca. Por isso que vende mais. Tem gente que, tem vendedor que fica só no celular, nem atende. Mas por quê? Porque ele está vendendo mais aqui. Deixa o outro atender. O Dreds, eu lembro que isso me marcou muito na entrevista com ele, na live durante a pandemia. Ele falou que ele estava gostando de fila de vendedores. Coisa que antigamente era um horror, né, para a loja. Aquela fila, e o primeiro vai e atende. E fica na fila, vai e atende. E os outros ficam ociosos ali, limpando a loja, organizando a arara. Ele falou que estava adorando fila de vendedor, porque enquanto estava na fila, ele estava trabalhando. Exatamente. Mas com os dados certos. Exatamente. E falando com quem quer falar, e não com todo mundo. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas ele aumentou em 30% a conversão dele. Né? Não, é absurdo. Os números da Lebes são absurdos. É uma relevância muito grande, principalmente porque a Lebes tem essa cultura. Né? A Lebes tem a cultura de usar os dados. Mas a Renner também tem dados maravilhosos. E a gente tem... A gente tem a Delta Sul, Multiloja, e a gente escalou esse Brasil todo. Tem uma rede. Açúcar do interior, né? Tem uma rede no Amazonas, em Roraima, chamada TV Lar. E aí, nem todas as lojas deles usam Otto. Aí a gente foi perguntar por que tinha algumas lojas que não podiam usar o Otto. Aí eles mandaram as fotos para nós. Eles estão há 21 dias de barco de Manaus. E não tem internet lá. E aí eles mandaram as fotos do barco, os caras botando geladeira, fogão e tal, num barquinho saindo para andar 21 dias de barco. Esse é o Brasil, sabe? Às vezes a gente perde um tempão falando do metaverso, do Roblox, do não sei o quê. Lá naquela região ia adiantar o metaverso. Se tu conseguisse criar um... O lance é pessoas. Eu falei, né? A minha chamada para o evento era o futuro do varejo é humano. Porque o passado é humano, o futuro vai ser, e sempre vai ser, entre pessoas, as que trabalham e as que compram. Né? E se tu não tá entendendo de pessoas, cara, tu tá no lugar errado no varejo. Por isso que é tão legal falar do case da Ju, porque a Ju é psicóloga, se dedicou a entender de pessoas, vai se dar muito bem no varejo. Só para eu concluir e passar a palavra para a Paty, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, Everton. Esses 120 lives que tu fez, esse envolvimento de dividir com as pessoas que estão nos assistindo aqui, que vão nos ouvir, é fundamental. Porque quanto mais unido for o varejo, quanto mais ele entender a vantagem de trocar ideias e de evoluir como grupo, melhor vai ser para todos nós. Uma das coisas que poucas pessoas falam quando voltam do NRF, porque muitas vezes ela é imperceptível, o varejo americano tem uma coisa que o varejo brasileiro não tem.
há 113 anos ele está unido discutindo o futuro. E muitas vezes a gente não faz esse esforço. Então fica meu convite para a próxima FBV, que vai acontecer aqui em Porto Alegre, que é um evento que discute esses caminhos do varejo. Boa. Fica meu convite para as atividades da AGV, as atividades da CDL aqui de Porto Alegre. Ontem deu um orgulho ver aquele teatro lotado. Nossa, demais. A união, ela não serve só para os momentos difíceis. Ela serve para a discussão dos caminhos que vão permitir que talvez os momentos sejam mais fáceis. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo convite.